Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a todos, dizer que eu sou o professor Gabriel Marques e que hoje a gente começa agora uma nova parceria conjuntamente com o curso ITER para que a gente possa, a partir de hoje, iniciar as nossas aulas de preparação para o exame da OAB. Então, sou o professor Gabriel, como eu já falei, espero que a gente tenha, de hoje para frente, então, uma boa relação aqui em nosso curso, né? E a gente começa a falar sobre direito constitucional, que é o tema especificamente para o qual fui escalado aqui em nossa organização do curso. Aí o aluno vai pensar, bem, direito constitucional, né? Vou começar a me preparar para a OAB no campo do direito constitucional. O que a gente pode esperar de uma prova da OAB em direito constitucional, né? Então, o que eu queria falar com vocês, gente, antes de começar a parte de conteúdo propriamente dita de nossa aula? Eu queria pensar o seguinte: antes de começar a estudar, qualquer que seja a matéria, a gente tem que se preparar para ter uma ideia do que a gente vai encontrar lá na frente, né? Então, a gente não pode sair por aí caminhando, estudando qualquer material, ou então sair meio perdido em relação ao que a gente pode encontrar na nossa preparação para a nossa matéria. Então, qual a primeira dica que eu dou para vocês? Em relação ao constitucional, eu queria que vocês me acompanhassem agora, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar de nossa matéria. Então, eu vou colocar aqui, nossa matéria é constitucional, não por acaso a matéria que eu mais gosto, né? Evidentemente. E constitucional é uma matéria que traz consigo alguns desafios em relação à prova do OAB. Então, antes de começar a falar sobre o nosso conteúdo mesmo, eu queria começar a falar um pouquinho sobre essa história de o que a gente vai esperar aqui de direito constitucional. Então, primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: quem parar para analisar todas as provas do OAB, de agora para o passado, os últimos 10 anos de prova do OAB, pelo menos, vai perceber uma grande tendência, que é a seguinte. Vejam só, a prova de constitucional, assim como boa parte das provas, tem cobrado, em diversos casos, o conteúdo literal da nossa Constituição Federal, né? Então, vamos pensar assim: em diversos casos, a nossa prova tem cobrado o conteúdo literal da Constituição Federal. Destaco mais uma vez, gente. O que isso significa? É muito comum que a gente encontre numa prova texto da Constituição. Você abre a prova lá, tem lá o artigo 5º, inciso 10, aí tem o artigo 37, aí tem o artigo 93. Então, toda hora a gente encontra o texto da Constituição. O que eu vou fazer, então, com vocês? Toda hora que a gente estiver conversando aqui em nossas aulas, a partir de hoje, eu vou tentar chamar a atenção para os artigos mais importantes, né? E esses artigos mais importantes derivam de uma experiência prévia desses últimos anos de prova de constitucional, para a gente saber o que a gente pode esperar, né? Então, o artigo 5º, então o artigo 93, é o artigo 37, é o artigo, enfim, qualquer que seja ele, a gente vai comentar aqui para preparar você da melhor forma para o exame, tá certo? Então, sempre fica com isso na cabeça. Quando eu citar um artigo, quando o Gabriel falar de um artigo, atenção redobrada, porque é um artigo que tem grande chance de cair na prova. Às vezes cai igual, gente. Às vezes você pega a Constituição, está lá, a resposta na prova igualzinho, tá certo? Então, a primeira coisa é essa. Segundo ponto é o seguinte, vou colocar aqui para a gente lembrar. Além de saber o conteúdo literal da Constituição, existem assuntos que caem mais na prova, né? Então, existem partes da Constituição que são mais cobradas em prova. Então, vamos pensar assim: dentre todos os assuntos de constitucional, dentro desse enorme universo que é o direito constitucional, né, o que mais cai em prova? O que é mais corriqueiro em prova? Vejam só, o que é mais comum em prova é uma parte de constitucional que é chamada de controle. Eu acho que muita gente aí já conhece, alguns têm até arrepios, porque é uma matéria que tem uns detalhes processuais meio complicados, né? Controle de Aí vocês já vão dizer: ah, Gabriel, já sei como termina isso, né? Controle de constitucionalidade, mais conhecido apenas como controle. Então, os alunos vão dizer assim: ah, Gabriel, um assunto que cai bastante é controle, né? As pessoas falam assim: ah, controle cai muito em constitucional, controle é difícil, controle é complicado, não sei como é que faz. Então, assim, o que a gente vai fazer? Antes de tudo, calma, vamos devagar. Não vou começar pelo que é mais pesado hoje, certo? A gente vai fazer o seguinte: controle é nosso assunto campeão, certo? Vários outros caem também. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte de histórico da Constituição, de constitucionalismo. A gente vai trabalhar um pouco com teoria da Constituição. A gente vai falar de direitos e garantias fundamentais. Então, assim, remédios constitucionais, na parte de separação de poderes. Vários assuntos caem em constitucional, embora esse controle, volto a dizer, seja o nosso assunto campeão, o nosso assunto número 1. O que a gente vai fazer, então? Vou começar por ele agora? Não, seria tão exagero. Vamos fazer assim: começar por aquilo que é mais básico, aquilo que a pessoa precisa saber, para começar a estudar o direito constitucional. Afinal de contas, hoje é a nossa primeira aula, né? E daí para frente a gente vai começar a falar sobre outros temas que são importantes, mas que a gente tem que saber pouco a pouco, passo a passo, tá certo? Então, qualquer dúvida, vamos tentar pensar aqui.